estar perto de ti, nos seus braços eu Xerola, tá comendo xerola? quero descansar. Você tá bonitinho esses cocôzinhos assim. Mãe, eu sou neném. Pô, tá vermelhinho aqui, amor. Peraí. Por quê? Não, amor, é sinal de nascença. É? Uhum. Olha lá, irmã, pegando, ó. Mais xerola. Já tá engolindo os caroços. Tem que jogar fora, mãe. Olá, minhas primas, tudo bom com vocês? Meus amores, começa mais um vídeo aqui no meu canal. Então, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Gente, trouxe o marido aqui, gente, pra fazer um vídeo que eu quero muito tempo fazer, mas eu não procurei o momento certo pra fazer esse vídeo. Mas o momento certo não apareceu, eu decidi pegar o marido hoje bebo de sono. Ele vai ser assim mesmo. O vídeo vai ser a nossa história explique por que eu tô bebo de sono. Ele está bebo de sono porque passou a noite acordado com a pérola no femur. É. Gente, Senão o pessoal vai pensar que eu sou preguiçoso. O nosso vídeo vai ser, gente, a nossa história de amor. E I love you. Então, gente, a gente vai começar a contar como foi que a gente se conheceu. Bora lá. Conte aí, Ai, tem enrolação. A primeira vez que a gente se conheceu, eu tinha 17 anos e o marido tinha... Não era 16, não? Não, eu tinha 17. Já tinha 17, já tinha. 16 eu tinha na Pedra Mole. Quando eu fui pro Parque Brasil, né, que lá onde você morava, eu já tinha 17. Tinha completado 17 há pouco tempo. Vai, amor, fica muito longo o vídeo. A sua parte. Eu tinha 17, você tinha... 20 anos. Aí o que aconteceu, gente? O primeiro momento foi assim, a mãe foi pra um bairro novo, ela pegou e falou assim pra mim, uma casa de uma colega minha. Aí eu falava assim, não vou não quero não, mãe. A mãe, não, bora. Como eu era filha muito obediente à mãe, eu fui. Chegando lá, eu fiquei no grupo, assim, no grupinho de crianças, meninas. Inclusive, tinha a prima do marido que era criança na época. E a gente ficou naquele grupinho ali, eu sentei no grupinho. Os adultos ficaram conversando, todos juntos. Criança não, era jovem, né? Amor, eu achei um monte de criança ali, um monte de pirralhos. Mas também uma menina de 17 anos no meio de uma enxovezinha, eu achava criancinha, né? O que eu poderia fazer? Me colocaram ali, eu tinha que ficar ali. Aí eu sentei. Estou eu lá sentada e eu era tipo uma pessoa muito reservada. Não gostava muito de frescura com homem não, sabe? Com meninos, com chimilique, aquela coisa não. Aí estou eu lá sentada, quem é que chega? O marido. Aí eu só me lembro que eu vi ele chegando com uma mulher, que no caso era a irmã dele na época. E ele chegou com uma moto e pararam assim, ele parou bem do meu lado assim, no portãozinho assim, aí ele entrou com essa moto. E aí a irmã dele chegou, desceu, entrou, depois ele pegou e entrou embora. Aí eu tô lá, né, escutando as meninas falando, conversando, coisa de criança. Eu também era criança, eu brinquei até 16 anos, então eu era primeira criança. Aí o que acontece? Aí eu peguei e de repente quem chega assim do meu lado? Do seu lado, nada. Eu me lembro que foi do meu lado, amor. Como é que foi? Do seu lado, do seu lado. Assim, eu tava aqui, eu me lembro que tu ficou bem assim em pé. Tu ficou em pé nesse lado aqui. Não, eu tava rodazinha assim, eu fiquei do lado de cá e você tava sentado do lado de lá assim. Tu ficou na minha frente? Foi. Ah, foi, né? É porque, gente, eu ignorei tanto essa criatura, ignorei tanto, que eu, tipo assim... Já vem esse garoto ficar aqui. No meio da roda aqui. Aí gente, eu não me lembro que o marido era magrinho e bem pretinho, porque tava muito escuro, né? Tava muito escuro na hora. Então, assim, eu não me lembro de muita coisa, sério, eu não me lembro. Eu só me lembro que eu ignorei ele. Eu fiz assim, um rabo de olho assim, tipo, fiquei na minha, sabe? Aí, pronto. Depois disso aí, a gente não se viu mais. Não foi, amor? Foi a primeira vez que eu vi o marido.
Aí de lá pra cá aconteceu muitas coisas. A gente não se viu mais morando no mesmo bairro. Assim, mais ou menos, né? Porque eu vivia mais aqui em Brasília do que lá no Piauí. Ah, inclusive, isso tudo foi lá no Piauí. Teresina, Piauí. Aí o que acontece? Eu vou resumir muita coisa, porque eu vou contar nossa história de amor, então tem coisas que não tem necessidade de contar, né? Então, assim, aí quando eu tinha 20 anos, isso aconteceu muitas e muitas coisas. Eu cheguei a namorar com outras pessoas, não foi muito pessoas, mas foi, sabe? Sabe aquela fase assim que a pessoa não sabe o que é da vida? Mais ou menos isso. Eu tava entre lá e entre cá, entre me converter, entre não me converter, se eu me converto, se eu me converto, aquela coisa toda. Aí eu me envolvi com um cara aqui em Brasília, lá em Piauí me envolvi também. Quando eu terminei com esse cara lá no Piauí, aí com 20 anos, eu conheci o marido. Como que a gente se conheceu? A gente se conheceu... Ah, quem foi, amor? Através de quem? Não foi 20 anos, não. Eu tinha quantos anos? Você tinha 21 e já ia fazer 22. É, né? Eu tinha acabado... Eu tinha... pouco tempo, 21 anos eu tinha feito. Porque a gente Pouco levou... tempo. Ó, amor, a gente levou 1 ano pra gente noivar e casar. 9 meses. O que acontece? Eu tinha já... Era 21 mesmo. Eu tinha 21 anos. O vídeo aqui eu não vou cortar não, tá? O que a gente tá fazendo aqui eu vou fazer e pronto. Porque eu acho assim, é mais gostoso um vídeo realzão, né? Sem cortar. Aí com 21 anos, aí eu tava eu já tinha parado aquelas viagens, que eu viajava muito. Ficava no Piauí, ficava aqui em Brasília, Piauí, aqui em Brasília. Parei, me aquietei. Aí tava com 21 anos. Aí a minha mãe, a minha sogra, né, que não era minha sogra, vivia lá em casa. E ela ficava me observando, eu lavando a louça, ela me observando. Sentava na cadeira e ficava me olhando pra minha pessoa. E eu falava assim, não, sinceramente, a mãe chama essas colegas daqui e fica me olhando pra minha cara. Não gosto de ficar olhando pra minha cara. E a minha sogra ficava me olhando, gente, me olhava mesmo, me mirava assim, ficava olhando lá, lavando louça. Eu acho que ela bem analisando se essa era boa pra casar. Eu acho que era. Aí tudo bem. Aí... Mas quem começou a falar desse negócio aí foi sua mãe. Eu só sei que pelo que a mãe falou pra mim, né, eu entendi que eram as duas, que era a mãe do Mo e a Mas minha mãe, que ficava conversando sobre nós dois. Quando o Neilton foi fazer serviço lá, ela ficou o tempo todo falando. Falando o quê? Que nós dava certo, nós dois, eu e você. Por quê? Porque era 2 caseiros. Eu gostava de ficar dentro de casa e você também era de casa Tá pra fugindo igreja. da imagem, amor. E você também era de casa pra igreja, da igreja pra casa, e era assim. Era, né? Aí falava que a gente dava certinho, né, pra casar. Pois é. E um dia eu peguei e falei, a mãe tinha mania, gente, de empurrar a gente pra mim. Empurrar a gente pra mim, viu que eu tava com 21 anos, não queria, né, compromisso. Assim, eu tive um namorado, mas o cara não queria nada com a vida. Ele queria sexo, ele queria, era, sabe, bagaceiro. Eu falei, não, eu quero casar e casar direitinho, pronto. Ele do meu jeito, se não for do meu jeito, também não quero. E ele era muito, comecei a descobrir umas coisas dele, mulherengo, vagabundo, prostituto. E eu terminei com a coisa lá. Aí foi o período que a mãe falou pra mim, ai, a Antônia tem um filho dela, o filho dela é caseiro, trabalha, quieto mesmo, bem deve ser da balada, ser da festa. Não, ele é caseiro, ele sai de trabalho pra casa. Pega aí, pai. Mas eu falei assim, não, como a mãe me oferecia muito assim, ficava, ai, você tem que namorar, você não sei o que. Então, quando chegou, quando ela falou do marido pra mim, eu falei que não. Aí um dia ela insiste, ficar falando, né? A minha amiga fala que a minha amiga fica falando direto, que tem um filho, que filho é isso, filho é aquilo. Aí eu falei, mãe, é verdade? É. Aí a mãe pegou e ligou pra ela. Ah, Antônia, aquela história lá que você me falou do seu filho. Aí a minha sogra falou, é mesmo, eu tenho um filho aqui, seria bom casar com a sua filha. E realmente, eu escutei com os meus ouvidos a mãe dele falando. Eu só acreditei, você não entendeu? Aí eu escutei ela falando. Aí eu tava tudo bem, eu falei, fiquei assim. Eita, esse povo quer me casar. Quer me casar. Tá bom. Aí, Aí essa história meio que ficou pra lá, eu não liguei, aí a mãe meio que deixou eu pra lá e tudo. Aí um dia, a mãe veio com a história assim, Ingrid, leva o filho da minha amiga pra igreja. Eu fazia parte do grupo jovem se envolve com jovens, a gente pega jovens que tá saindo do crime, da droga. E jovens assim que querem uma coisa com Deus, né, querem sair desse mundo, querem se converter. E eu fazia parte desse grupo jovem. Então, ai, tô quebrando meu cabelo, quebrei.
Aí então, a mãe falou assim, aí eu não quis levar, né? Não queria levar o marido. Aí a mãe falou assim, Ingrid, ele é um jovem e ele pode estar até com quase depressão. Um jovem, que a idade que ele tem, já tem os seus 20 e poucos anos, é caseiro, não sai de casa. E a mãe dele tá preocupada em ter depressão. Foi a história que eu, né? Aí eu falei assim, eu vou ler assim, rapaz, eu tô renegando. Só pra engabelar, mano. Deve ser. Eu tô renegando, ajuda um jovem, o jovem tá ali com praticamente depressão, o cara dentro do quarto lá, né? Depressão. Eu vou ajudar esse cara. Aí eu peguei e falei assim, tá bom. Aí no mesmo dia eu fui. Eu peguei e falei assim, eu vou chegar lá sozinha, não. Eu cheguei lá com a cara limpa. Gente, eu chegava assim, deixa assim, ó. Sei o que, mas nada, tudo. Eu tinha vergonha. Eu falei assim, não, pra mim criar coragem, eu vou chamar o colega minha. Eu chamei a minha colega que tinha 12 anos. Mas não, ela tinha 12 anos, não tinha parecido de 12 anos, não, né, amor? A Tainá não tinha parecido de 12 anos. Aí eu peguei e chamei a Tainá. Falei, vamos lá. Chegamos lá, sentei. Então, eu quero falar com seu filho. Ela chegou e chamou o marido. Aí quando ela chamou o marido, tava eu sentada, a Tainá do meu lado, eu sentada esperando o marido. Aí conta a sua versão. Você tá, não, tava em pé. Eu tava em pé? Tá. Tá, agora conta a sua versão. Depois que foi sim. Foi? Amor, resume bem rapidão pro vídeo não ficar longo demais. Senão ele ficar longo demais, não vai dar pra contar a história toda. Não, minha versão é bem simples mesmo. Tá, amor. Você chegou lá e a mãe pegou e foi me chamar no quarto. Não, já falei essa parte. Fala a parte quando Então, você apareceu, por favor. Aí quando eu saí do quarto que eu vi... Ó, Esmeralda. Eu fiquei meio assim... O que é? Ai. Sou muito feliz. Esmeralda, por favor. Vê aí, ó, Aí Esmeralda. eu fui lá e tal, cheguei pertinho. Ah, Esmeralda, por favor, Esmeralda. Aí a gente foi conversar. Aí você me fez o convite que vai pra Desliga aquilo ali pra mim, por favor. grupo jovem. Aí eu peguei e aceitei. Foi. Aí no outro dia... Aí a gente foi e combinou, ó, assim, então você pegou e falou, então amanhã eu venho, tal hora, pra nós ir. Aí eu, tá bom. Aí no outro dia, na hora marcada, você chegou Foi. lá. Cheguei lá com a Nós Tainá, fui cumprimentar ele assim, ó. Cumprimentar o marido, né? Eu era solteira, ele era solteiro. Tainá também fez isso. Só que quem tava investindo no marido? A Tainá. Tainá ficava o caminho todo jogando umas lararas. Eu olhei assim pros dois assim. Deixa o casalzinho rolar. Casalzinho. Deixa rolar o casalzinho. Foi, amor, eu pensei desse jeito. Deixa rolar o casalzinho aí. Eu tava levando duas pessoas pra igreja. Era convidado. Não tive interesse por ele. Não bateu amor à primeira vista. Pra começar, não bateu foi nada. Nem... Pra começar, gente, quando eu olhei pro marido, eu olhei assim pra ele assim, tão molhadinho. Aí não faz o meu perfil. Verdade. Muito exigente. Não, eu olhei assim, molhadinho. Muito molhadinho. Muito molhadinho, não faz o meu perfil. Eu não era muito exigente, eu não queria um homem do olho azul, cabelo louro, aquela coisa toda. Porque eu sabia que, né, pobre não consegue essas coisas. Mas, não achei que era uma pessoa magrela, pretinho, molhadinho. Ai, pô, tu era magrinho, não era? Pretinho, magrinho. Eu era. Conta a verdade aí. Eu era. Pois é. Aí o que acontece, gente? Aí, né, o marido, ele... Tá bom. Aí eu comecei a levar eles. Aí a mãe da Tainá proibiu a Tainá de ir pra igreja e só ficou indo nós dois. Ele ia direitinho, né, amor? O dia combinado, você ia. Aí você ia. Aí, um dia, gente... Terça, quarto, domingo. Eram os dias que ele ia. Aí um dia, o marido pegou... Não, tem um detalhe. Um dia eu tava levando ele pra igreja e tinha chovido. Tinha chovido. Boa. Aqui, ó. Sandália havaiana, Tinha chovido. O bonito aqui era tão... Olha, pensa num homem que não era cavaleiro. Não era. Ó. Olha, eu puxava assunto com ele não conversava nada, era calado. Eu falei assim, isso não tem problema. Deve ter depressão mesmo. Mas de depressão. Ô, desliga isso aí, por favor. Aí ele era calado. Eu falei, gente, esse menino deve ter um trauma, alguma coisa. Ele era muito calado. Eu puxava assunto com o marido falava assim, ó.
Falei, não, tem trauma, bora libertar ele. Aí o que aconteceu? Um dia, eu não posso esquecer desse detalhe, um dia, a gente tava indo pra igreja, eu tava indo de chinelo, que tava chovendo. Gente, ele pisou na minha sandália fez assim, Não ó. pisei. Ele pisou bem aqui, ó. Eu andando e fez, ó, pisou aqui, ele pisou aqui, Não pisei, soltou. Eu tropecei. A sandália voou assim, ó, e diferente. puf, caiu na água e ficou boiando assim, ó, numa água assim, numa poça d'água. E eu com o pé levantado assim, ó, levantado assim, esperando ele buscar a minha chinela. Sabe o que ele fez? Ele passou pertinho assim da poça assim, e nem eu... Eu fui dar a volta pra pegar lá pelo outro lado. Foi sim. Ai, que mentira! Ai, que mentira! Eu ia dar a volta pra pegar lá pelo outro lado. Se dependesse de você, minha sandália tá boiando até hoje. Ai, gente, sem mentira nenhuma, gente. Eu olhei assim pra ele, assim, com o pé levantado, assim, esperando. A sandália boiando, ele fingindo que tava nem vendo. Aí foi a hora que eu peguei. Pra pegar lá pelo outro lado. Tá até hoje boiando. Eu vou falar a verdade. Aí, gente, gente, o que vocês querem que eu fiz? Eu olhei pra ele, eu vi que ele nem tinha um. Eu ia dar a volta pra pegar pelo outro lado. Aí eu peguei um graveto, aí comecei a puxar assim, peguei a sandália, taquei no meu pé e fui pra igreja. O Marrequinte, eu olhei pro moço e falei, não, esse aí, ó, não dá não. Mas até então eu não pensava que a gente ia acontecer alguma coisa com a gente. Tá, e nós indo, depois disso aí, nós indo pra igreja, voltando da igreja, ele começou a soltar umas palavrinhas, né, que era mudo, né, era mudo, aí começou a soltar umas palavrinhas. Acontece que nessas palavrinhas, a gente começou, tipo, meio que formar uma amizadinha, né? Aí tão tal que na época eu ia pra igreja e levava ele pra casa dele. Aí um dia ele pegou e falou assim, não precisa me levar lá em casa não, aí eu te levo em casa. Eu falei, tá bom, aí me levar em casa. Porque no comecinho quem levava não era amor, eu pegava você da sua casa e levava, não era? Pra sua casa, não era? Não, mas era só quando você tava com a Tainá. Era? Aí depois ele começou, não, pode Aí deixar. quando ela não foi mais, aí eu ia deixar você em casa e ia pra casa. Sim. Um dia, agora vamos chegar na parte principal da história. Um dia, ele foi me deixar lá em casa, na porta. Lá era assim, a casa da minha mãe, era tudo assim, era cercado, tinha um portãozinho de... Cerca de arame tinha uma cancelazinha. Sim, isso aí, tinha. Aí um dia tinha uma lua bem bonita, bem bonita. Eu já tinha terminado meu namoro faz tempo, mas começou a bater carência. E eu li com o marido aqui, uma carência, a lua ali, tudo cooperando, só faltava um hino, né, moço? Uma flautezinha assim, só pra, né, fazer aquela cena romântica. Só que eu não gostava dele, só que eu pensei assim, ai, eu tô carente, ele tá aqui, eu tô aqui, quem sabe nós fica. É errado, isso, eu sei que é errado, hoje eu sei que é errado, mas eu peguei também atitude, cheguei nele... Foi não, gente. Assim, né? Foi não, gente. Eu cheguei no marido, deixa eu aqui, ó, mostrar a cena pra vocês, olha pra cá. O marido tava assim, aí eu cheguei nele e fiz, ó. Me deixa jeito aqui, gente. Gente, ó a reação da criatura. Nem tinha um. Eu pensei que tava beijando na parede. Aí eu não tava esperando. Eu não tava esperando. Aí eu fui lá de novo, ó. Dei um selinho nele. Ele nem tinha Aí um. na hora que eu fui pra beijar, ele... Aí na hora que você fez... Vai, amor, faz a cena ainda que você veio, vai. Na hora eu Não, você chega aqui. O segundo beijo, né? Aí, não, faz aqui, como foi que aconteceu? Aí você já veio assim, ó. Pois assim. aí na hora quando você me deu o segundo beijo que você afastou assim, deixa eu aí mostrar como foi. Olha, mostra como você fez. Você vem aqui, aí eu então, já faço aí assim. Aí eu fiz assim. Tchau. Brava, sangado, valente. Aí eu entrei, eu só fiz isso. Ele veio, eu saí assim, já, tchau. Só que o que aconteceu, bora contar aqui a história. A minha pessoa ficou com a consciência pesada. Ô, Pérola. Até então, estava eu levando uma pessoa para a igreja. Essa pessoa que é da igreja levando a outra pessoa para a igreja. E pega as pessoas e taca um beijo na pessoa. Aí eu pensei na mãe dele. Falei, nossa, a Dona Antônia, que eu chamava assim, a Dona Antônia tem uma imagem boa de mim, que é uma menina de família, uma menina assim, assada. E vai lá e tome no filho dela. E aí, quem vai pensar? A menina vai lá e pegar meu filho? E pegou meu filho, beijo meu filho? Aí eu falei, pronto, agora minha imagem aí, pum,
ralo. Aí eu falei, o que eu vou fazer pra ajeitar a minha imagem? Liguei pra ele no outro dia. Nesse dia era quinta-feira. Eu me lembro como hoje que era quinta-feira. Por quê? Porque era dia que eu não ia pra igreja na quinta-feira. Eu ia na quarta. Terça, quarta e Não, domingo. na quarta aconteceu isso. Na quinta-feira eu liguei pra ele. Aí eu liguei pra ele e falei assim, você pode vir aqui na minha casa hoje? Aí ele dormia na casa da cunhada dele, que o irmão dele viajava, eu dormia na casa da cunhada dele, que a cunhada dele tinha 3 crianças, e tudo era pequenininhos, né, amor? Aí tinha até uma que tinha 5 mesinhos, e ela tinha medo. E era na rua da minha casa. Primeiro vinha na minha casa, e ele subia a rua, e da minha casa dá pra ver a casa da cunhada dele. Era tudo família, tudo rua da família. Aí o que acontece? Tudo Aí eu vizinho. peguei tudo vizinho, né? Aí o que acontece? Aí eu peguei e falei assim pra ele assim, ele chegou lá em casa, eu falei, pois é, né? Aí o que eu falei? Chegou lá em casa? Não. Não! Quando casa? você chegou na minha casa? Você foi lá em casa. Eu fui na sua casa? Uhum. Caraca, eu me lembro que tinha Aí sido a você que veio na minha gente casa. Subiu. Ah, foi? Foi. Ah, Pra sua casa. sim. Aí chegando lá na frente da sua casa, você foi e perguntou. Na subidinha, nós tava subindo aquela subidinha lá, perto da sua casa. Eu pensei que essa subida era a subida da Fabiana. Então era da lá de casa. Era. Aí você foi. Vai pesar a câmera, amor. E perguntando, e conversando e tal. E foi, chegou no assunto que você queria. Aí você foi e perguntou, e aí? O que vai ser? Namoro ou amizade? Aí eu peguei e falei, por mim pode ser namoro. Por que eu tomei essa Aí atitude? você pegou e falou, então nós estamos namorando. Gente, agora eu vou falar pra vocês. Essa atitude foi meio que um escape, né? Pra não sujar a minha imagem, eu falei assim, vai ser um namoro ou amizade. Aí eu falei, não, vai que esse namoro, a gente namora. Aí se o namoro não der certo, eu termino. Pronto, terminei. Isso pra mim era normal, era comum. O namoro não dava certo, eu terminava. Tipo assim, não dá certo, não tá rolando, terminava. Eu pensei que com ele ia ser da mesma coisa. Falei, não, não vai dar certo não, vai pra frente não. Tá, vamos ficar aí uns 2 meses, não sei, menos, e termina. Aí o que acontece? Aí ele pegou e aceitou. Para a nossa surpresa, né? Tem jeitinho. Gente, mas quando o amor falou sim, eu falei assim, vixe, agora eu vou ter que me sacrificar. Não, mas eu falei isso não, você perguntou, e aí, o que vai ser mesmo? Namoro ou amizade? Namoro ou amizade? Eu peguei e falei, por mim pode ser namoro. Foi. Só que aí você que concordou e aceitou. Sim, aí eu concordei, claro, tinha que limpar a minha imagem. Aí o que acontece? Quando chegou na cancelinha da casa da Fabiana, a gente deu as primeiras... Aí foi só I love you. Aí nós demos nosso primeiro... Nosso primeiro beijinho, né? Nunca foi beijão. Nunca foi beijão. Claro que nunca. Não, tá escrito, diz assim, ó. Eu aprendi assim. O que beijar em cima, esquenta embaixo. Então a gente tem que dar só, ó. É sério, o nosso amor todo foi só selinho, não foi, amor? Quando teve beijo de língua? Conta aí, quanto teve beijo de língua? Ixi, Teve beijo de língua no nosso namoro? Não. Beijo em cima, esquenta embaixo. Aí, ó, aqui, ó, aqui a inteligência. O que acontece? Mas amor. Gente, o amor, depois de casa, veio dizer pra mim que achava eu estranha, porque eu só andava assim, ó, minha roupa, ó. Ele, tinha que ser assim, ó, quando a gente namorava, ó. Minha roupa, ó, tinha que ser assim. Porque, gente, tinha que evitar a tentação. Se ele ficasse olhando pra alguma coisa, um decote, alguma coisa minha, ia acontecer o quê? A tentação. Então, eu me preservava mesmo. Porque eu falei, eu vou casar virgem e quem quiser vai ser assim, pronto. Quem não quiser, segue seu rumo. Desse jeito. Tem que ser decidida, ó, decidida. Aí eu peguei, me preservava. Uma vez uma mulher falou assim, você era muito preservada, não sentava no meu colo. Sentar no colo de macho. Não pode. Tem que ser do lado um do outro. Aí vamos resumir. Aí começamos a namorar. Com 3 meses de namoro, eu tive uma brilhante ideia de falar assim pra ele, eu sou um tipo de pessoa que eu não namoro muito tempo. No máximo, eu namoro 1 ano, no máximo. Se eu ver que a pessoa não quer nada com a vida, termino o namoro. Falei isso pra ele. Aí, o que aconteceu, amor? No outro dia eu cheguei, e aí? Não, no mesmo dia, foi no mesmo dia. Não, foi no outro dia. Tá, vai. Miguel pegou atrás de tu. Quer casar comigo? O que você falou? Eu fiquei meio assim, balanceada, né? Não tava esperando, não era aquilo assim, tipo, eu ainda não tinha aquele tum-dum
tum-dum, tum-dum, tum-dum. Mas fez o quê? Eu não tinha um tum-dum por ti, amor. Aí falou o quê? Doida, acho que eu tinha fumado alguma coisa. Disse sim. Como é que pode? O coração não batia pela criatura. A gente tá com 3 meses de namoro. Eu disse sim. Gente, mas nesse sim, aconteceu tudo tão rápido. Já foram o Raul tentando vestido pra cá e coisa pra cá. Tá, aí o 7 quê? meses? Na mesma semana, amor, aí já foi o nosso coisa oficial, não foi? Foi. Ó, aí o marido comprou a aliança. Aí a gente consagrou a aliança na nossa igreja. Levamos nossa família, levei minha mãe, levamos a família dele. E a gente se consagrou na igreja. As alianças, trocamos aliança e o pastor abençoou, amém, graças a Deus. Aí no outro dia, foi no outro dia, não foi? No outro dia, final de semana. Aí a gente já foi pro almoço na casa da mãe dele, que era o almoço do noivado. A gente juntou todo mundo, fizeram comida Na igreja gostosa. foi na sexta e aí o almoço no sábado. Foi. Aí fizeram aquela comida gostosa e tudo mais, aí já, né, aquela coisa oficial, estamos noivados, estamos noivos. Gente, esse noivado foi conturbado, tá? Depois que a gente se noivou, começou a rolar confusão. Na minha ideia na época, a confusão tava vindo da mãe dele. Não, da mãe dele não, agora me perdoe o que eu tô falando. Tava vindo da parte da família dele. E pra você, amor? A confusão na época? Que a gente quase não deu certo. Pra mim a confusão tava todo dia na sua cabeça. Na minha cabeça. Porque ninguém chegava em você e falava as coisas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a mãe, quando eu chegava em casa, a mãe, nós temos que organizar as coisas. Na maior tranquilidade, não tinha confusão nenhuma. E quando eu chegava em você, e aí já rolava as confusões, as brigas, os negócios. Você tá dizendo que veio por mim? O que aconteceu? Não, eu tô dizendo que dava a entender que a maioria das confusões vinha da sua parte. Tá, mas o que aconteceu? Veio da onde a confusão? Eu tô falando a verdade, que na minha época, a confusão vinha da sua família, dos seus familiares. E pra mim a confusão era dos seus parentes, seus familiares. Então, fala que é real, amor. Senão o povo vai pensar que eu sou a louca da história. Eu vim da sua cabeça. Deus me livre. Não, pois é, dava a entender que era coisa da sua cabeça, que você falava, que sua mãe falou isso, que sua mãe fez isso, que sua mãe não sei o que, não sei o que. Gente, todo dia vinha uma história na minha cabeça que a minha sogra tava falando coisas, sabe? Tipo assim, humilhando minha mãe. Ai, que sua mãe não tem condição de fazer a festa, que quem tem que fazer a festa é a mãe do noivo. Resumindo, a gente fez o nosso chá de cozinha. Não foi ninguém, ficamos lá sozinhos. Não foi a mãe dele, não foi ninguém, foi lá em casa. E foi uma porcaria, essa é a verdade. Fizemos bolo, fizemos refrigerante, fizemos um monte de coisa pra fazer um chá Fiz convite, fiz um monte de coisa. Quando chegou na minha vez de fazer o enxoval lá em casa, ninguém foi. Nem a mãe dele foi, ninguém foi. Aí depois disso aí, gente, foi só desgraça. Aí aconteceu tanta coisa, vinha história na minha cabeça, vinha história na cabeça dele, vinha história na minha cabeça, história na cabeça dele. O meu noivado tava virando um inferno. Aí eu cheguei nele e falei assim, ó, esse casamento não tá dando certo. Vamos terminar. Peguei a aliança. Toma. Abri a mão, fechou. Peguei a aliança, dei pra ele, coloquei na caixinha de aliança. Peguei as nossas enxovais, porque chegaram nos meus ouvidos que eu tava ficando com ele porque era com ambição. Ambição de quê? Pobre com pobre quer o quê? Só se eu quisesse o quê? Um sapato, sei lá o que eu queria. Pobre com pobre dá pobre. Dá pobre. Aí as pessoas diziam que eu era muita lá, essas coisas todas. E tava querendo alguma coisa dele. Querendo o quê? Eu não tinha moto, não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha nada da aliança. Aí eu peguei e falei pra ele, terminou tudo. Aí o marido, sem segundo, e olha que o marido, ele dormiu lá em casa. Dormia lá em casa. Quando a gente noivou, ele dormia lá em casa sim. Não rolava nada. Ele dormia lá em casa, porque era muito tarde da noite, ele dormia lá em casa. A gente já tava noivo. O que tem um noivo dormir na casa da noiva? Pensei assim, a gente pensava assim, minha mãe permitiu, ele dormia lá em casa e pronto. Aconteceu alguma coisa? Não. Porque acontecesse se a gente quisesse. Mas eu não queria, então não aconteceu. Né não, amor? Aí o meu irmão e ele foi. O meu irmão, eu terminei com ele à noite. Aí quando chegou o dia, eu acordei ele foi embora. Aí levou nossa aliança, levou tudo e o nosso noivado acabou. Ó, Zé Fininho, o que aconteceu depois? Nosso noivado. Aí quando chegou em casa, foi o que aconteceu. Fala a sua versão, mas fala um pouquinho rápido, amor. Vai ficar muito grande. Em casa, eu fiquei no quarto, o tempo todinho. A mãe chegou lá, perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, não, terminou tudo.
Aí fiquei em casa, aí ela chegou e falou, não, mas por quê? O que aconteceu? Que não sei o quê. Aí eu peguei e falei, não aconteceu nada, umas coisas. Aí ela foi e falou pra mim correr atrás do meu sonho. Se era isso mesmo que eu queria, eu tinha que lutar. Aí eu peguei e fui lá conversar com ela. Aí, Com ela quem? com você. Então fala assim. Aí a gente foi, conversou, aí voltou e tal. E aí você pegou e falou. Pra nós vir pra Brasília, né? Ah, foi? Aí, o que aconteceu, gente? Eu fiz um voto com Deus, o nosso casamento tava tão perturbado, que eu falei assim, eu não tinha direção, eu não tinha certeza se eu gostava dele, eu não tinha certeza se, na verdade eu não tinha certeza se era realmente, era pra gente casar, era pra gente ser feliz, se Deus tava me dando um livramento, que vai que ele fosse a desgraça da minha vida. É verdade, eu pensava desse jeito. Vai que ele viesse na minha vida, desgraçasse a minha vida, me engravidasse, caísse no mundo, vivesse outra vida, a gente fosse separar, porque eu queria casar, gente, eu queria casar pra ser feliz, pra ficar com o resto da vida até que a morte separa. E era isso que eu queria, e Deus sabia dos meus sonhos. Então eu fiz um voto com Deus. Eu cheguei no altar, a gente tava juntando dinheiro, ele tava juntando dinheiro numa conta que a gente abriu, não foi, amor? Assim que a gente noivou. Então, teve um dinheiro que ele me deu, que eu falei assim, esse dinheiro vai ser o último dinheiro. Vou pegar esse dinheiro e colocar no altar de Deus. Vou fazer uma prova com Deus. Senhor, isso aqui é tudo que eu tenho. Uma prova que eu fiz com Deus. Foi um sacrifício. É tudo que eu tenho. E esse dinheiro é pro nosso casamento. Então me deu uma direção aí. Se ele veio pra minha vida, pra desgraçar a minha vida, sabe, pra gente não dar certo, pra se separar, pra ser um casal que não vai dar certo, então tira da minha vida agora. Se for pra dar certo, o Senhor cria uma situação que dê certo. Então, eu preciso dessa direção, porque eu não sei o que eu faço. Meu casamento tá sendo uma desgraça. Todo dia, gente, era um inferno na minha vida. Todo dia, gente falando besteira e falando coisas, que ele tava vendo um inferno na minha vida. Aí, quando eu fiz esse voto, eu fui pra academia, que eu fazia academia, que ele pagava a minha academia, fazia academia. E lá na academia, gente, eu ouvi alto e bom som. Nesse dia tava só eu na academia, não tinha som, não tinha professor, não tinha ninguém. A mulher do professor tava grávida, ele foi na casa dele rapidinho, eu fiquei lá. E eu pensando lá, pensando no casamento, sabe? Aí Deus pegou e falou assim comigo, no meu íntimo, no meu espírito, vai pra Brasília. Aí eu parei assim, olhei, não tinha ninguém. Aí, de novo, vai pra Brasília. Aí eu falei, Senhor, pra Brasília? Eu já tinha desconectado com Brasília. Eu achei que a minha vida tinha acabado aqui em Brasília, gente. Porque eu vivia indo e voltando. Eu sou de Brasília, ele é do Piauí. Mas eu vivia indo e voltando, de repente, eu falei, não, minha vida vai ser do Piauí. E Deus falou, vai pra Brasília. Gente, eu não pensei duas vezes. Saí da academia, cheguei na casa da minha mãe e falei assim, mãe, vou pra Brasília. Falou assim, como assim? Você vai casar? Eu falei, mãe, eu vou abandonar tudo. O que adianta? Eu vou ter um vestido de noiva, vou ter festa, vou ter tudo. E na hora não vai dar certo o casamento, não vai dar certo nada. Então eu vou pra Brasília. E a gente vai terminar se separando. Aí eu peguei, não mãe, pega não. Pera, não pega não, vai balançar a câmera. Aí eu peguei e falei pra ela, não, renuncio tudo, vou renunciar a vestido. E era meu sonho, gente, casar de vestido, ter uma festa bacana, ter tudo. Até porque eu tava resguardando a minha pureza, a minha virgindade, pra mim ter um casamento top. Né, o direito de vestir tudo. Gente, renunciei tudo por esse relacionamento. Renunciei meu vestido, renunciei minha festa, renunciei tudo por esse relacionamento. Quando chegou a noite, ele chegou do trabalho, eu liguei pra ele e falei pra ele, vem aqui em casa que a gente precisa conversar. O marido chegou lá em casa, eu falei pra ele, ó, Deus falou pra mim pra gente ir pra Brasília. Porque pra mim esse casamento não vai dar certo aqui em Piauí, não. Não vai dar certo, não, muito inferno, é confusão da parte dos seus familiares. Aí você fala que é dos meus familiares, a gente fica naquele conflito de familiares, não estão dando certo, não estão se chocando. E nós dois estamos no meio dessa guerra. Então, e aí? E aí? Vamos ou não vamos? Aí você falou, o que, amor? Eu me lembro como hoje, você falou assim, por que isso? Aí vai, continua. Aí depois eu aceitei, né? Não, fala, você tá resumindo demais. Ué, não, mas é pra falar, você contar a história. Eu tô contando sozinho, não tá contando nada. Aí você falou assim, por que isso? Aí foi a hora que você conversou comigo. Ah, agora não lembro mais o que eu falei. Aí ele falou assim, por que isso? É isso mesmo. E o casamento, e a festa, e tudo. Eu falei, vou renuncio tudo. Porque, que adianta, vai ter uma festa, vai ter tudo, a gente vai se separar daqui a um mês. Ou um ano, não sei quanto tempo. Não vai dar certo esse casamento. Gente, o que aconteceu? Aconteceu que em primeira mão você não aceitou. Você disse sim, eu disse que não. Aí foi a noite, você chorou a noite todinha. Aí você tomou um remédio, tomou um monte de coisa pra ficar bom. E no outro dia você foi pra sua casa. Ai, foi aí que a gente deu aliança e tudo, não foi, amor? E você ficou em dúvida e eu peguei já. Eu pensei, ficou em dúvida, não quer? Então, porque até então você não tinha aceitado, não. Aí foi a hora que ele pegou, eu peguei a aliança, peguei tudo e dei pra ele. E ele foi, né? Aí nesse ele ir, aí foi aí que
que eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, se daqui até... Se esse passar esse... Olha, hoje... Era que dia? Era uma terça-feira? Eu me lembro que a gente teve poucos dias pra gente ir embora. Eu acho que era terça-feira. Era uma quinta. Porque eu me lembro que a gente foi embora no sábado. Foi isso mesmo. Não, amor. Já era sábado. Não, eu acho que era quinta mesmo. Porque a gente foi embora no final de semana. Na mesma semana a gente foi embora. Tá, vamos já chutar aí uma quinta-feira. Aí era uma quinta-feira. Aí eu peguei e falei pra Deus. Falei, ó, Senhor, se ele não vir no dia de hoje, porque tinha que ser hoje. Eu falei pra ele depois. Falei, ó, se tivesse dado meia-noite adiante, ele tinha chegado lá em casa. Eu falava pra ele, não quero mais. E eu não ia voltar mais não. Porque o meu propósito era esse. Era pra ele voltar, se fosse pra ser, ele tinha que chegar naquele dia. Aí tudo bem, aí a gente passou, aí ele foi de manhã, passamos o dia todo. Quando chegou a tardezinha, às 5 horas, foi? Tu chegou lá em casa? Aí nesse dia eu lavei a louça, eu chorei, fiquei triste, porque a gente tava preparando um casamento, tava preparando tudo, né, gente? Aí eu dormi. Olha, perdi o apetite, não quis comer. E a mãe, tem que comer, não é assim, não é assim. Mas eu não sei, não tinha tipo de apetite pra nada, dormi. Quando eu acordo, a mãe me chamando. Gente,